Bom, ainda falando sobre o DOM, vamos falar um pouco agora sobre o Inner HTML, tá? Então, até o momento, a gente só utilizou o Inner HTML para exibir o conteúdo de um elemento, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um parágrafo com o ID P1, certo? E um Olá Mundo. Então, até o momento, a gente só utilizou o Inner HTML assim, ó, console.log, documents, getElementsById, P1, tá? Então, ele vai retornar aqui para a gente o elemento, o P1, certo? Então, para exibir o conteúdo, a gente estava utilizando o Inner HTML, ok? Mas ele serve também para a gente criar um novo conteúdo para o elemento. Então, aqui embaixo, ó, se eu colocar assim, documents, getElementsById, P1.InnerHTML e colocar um novo conteúdo, olha só, ele atribuiu o novo conteúdo ao nosso parágrafo, certo? Então, perceba que quando ele renderiza o HTML, ele traz o Olá Mundo, certo? O console log retorna aqui para a gente o Olá Mundo, mas logo aqui na linha 5, ele traz o novo conteúdo, certo? Mas para ficar mais organizado, o que a gente pode fazer? Simples, olha só. Vou criar aqui uma variável, var parágrafo é igual documents getElementsById P1, certo? E olha só que interessante. Se a gente utilizar agora apenas o parágrafo .InnerHTML, a gente pode inserir um novo conteúdo nesse parágrafo. Tranquilo? E lembrando também que o uso do ponto e vírgula é dispensável, ok? Então, beleza. Bom, a gente pode fazer também outras coisas aqui, como, por exemplo, alterar o estilo dos nossos elementos através do objeto style, certo? Então, veja bem o que a gente fez aqui. A gente pegou o elemento pelo ID e armazenamos aqui na variável parágrafo, tá? Então, eu colocando parágrafo.style é o mesmo que colocar tudo isso aqui, ó, documents.getElementsById.style, certo? Então, como a gente atribuiu a variável parágrafo, a gente não precisa escrever isso tudo, certo? Então, se a gente acessou aqui o objeto style, então depois de acessar o objeto style, nós vamos acessar a propriedade que a gente quer alterar, certo? Então, vamos começar aqui pela color. Então, igual, e aqui eu vou colocar um valor, red. Atualizando, olha só, a gente conseguiu alterar o estilo do nosso texto. Se a gente vier aqui na aba Elements, observe que ele inseriu aqui o atributo Style, o Color e o Red, a propriedade Color e o valor Red. Vou adicionar outra propriedade aqui, por exemplo, Background Color. Só que agora eu vou colocar um valor em hexadecimal, né? Vou colocar um 333. Atualizando, olha só, ele adicionou um Background Color. Vamos tentar alterar aqui a altura, né? Style, Height. Vou colocar 400 pixels. Olha só, ele já alterou a altura aqui, tá? Ficou com background black ali, mas porque a gente adicionou o Height 400. Beleza? Então, veja como foi simples a gente acessar o objeto style e alterar as propriedades do elemento, certo? Então, além
do estilo, a gente pode acessar também os atributos dos elementos, certo? Então, vamos lá. Aqui no nosso HTML, eu vou remover esse parágrafo e vou colocar aqui, ó, uma imagem. IMG, SRC. Vou deixar em branco. Vou colocar um Alt aqui, em branco também. Ok. Vou voltar aqui no nosso JS. Vou apagar tudo. Atualizar aqui o nosso HTML e não tem nada, tá? Então, olha só, dentro aqui da pasta do nosso projeto, eu tenho duas imagens, HTML JPEG e JS PNG. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar um ID nessa imagem e vou chamar de imagem, certo? Então, vamos voltar aqui no nosso JS e olha só que interessante. Vou criar uma variável, imagem, que vai ser igual ao quê? Documents.getElementsById. Qual ID que a gente atribuiu? Imagem. Então, olha como é fácil agora a gente manipular esse elemento. Imagem. Ponto. E aqui a gente pode setar qual atributo a gente quer manipular. Por exemplo, src igual, vou colocar o html.jpg. Se a gente atualizar aqui o navegador, a nossa imagem já aparece. E se a gente observar aqui, ó, na aba Elements, ele já inseriu o src HTML, tá? Ele estava vazio e ele inseriu o html.jpg. Se eu remover o src daqui e atualizar, perceba que ele funciona do mesmo jeito. Mesmo se não tiver, ele insere. Por exemplo, eu vou tirar aqui o Alt. E vou inserir imagem.alt igual, vou colocar o teste de imagem. Se a gente atualizar, olha só, ele inseriu aqui tranquilamente, beleza? Eu quero acessar a largura, então o edit, e aqui eu vou dizer que a largura agora vai ser 30 pixels. Ou melhor, não precisava colocar o px, só 30, tá? Apareceu aqui, 30. Beleza? Então, gente, basicamente é isso. Com Inner HTML, a gente cria um novo conteúdo. Com o objeto Style, a gente consegue manipular o estilo dos elementos. E como vocês acabaram de ver, a gente consegue também setar atributos e valores aos nossos elementos. Valeu? Forte abraço!